Sexta-feira, 4 de julho de 2025. 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segue-me. O chamado que transforma vidas. Caros irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos apresenta um dos momentos mais marcantes da vida de Mateus, o cobrador de impostos, que se transforma em um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Jesus, ao passar por ele, lhe diz: Segue-me. E sem hesitar, Mateus se levanta e o segue. O simples gesto de Jesus, seguido pela resposta imediata de Mateus, revela a grandeza do amor de Cristo e a profundidade do chamado divino. O chamado de Jesus. Mateus era um homem que, na visão da sociedade da época, era considerado um pecador. Ele era um cobrador de impostos, muitas vezes visto como alguém corrupto e traidor, pois trabalhava para os romanos e cobrava mais do que era devido. A sociedade o excluía, e ele vivia à margem, afastado da aceitação pública. No entanto, Jesus, ao vê-lo, não o olha com desprezo. Ao contrário, ele o chama de forma clara e amorosa, sem se importar com os rótulos ou julgamentos dos outros. Jesus vê além da aparência e dos pecados, ele enxerga o coração, e é esse olhar que Mateus recebe e que lhe dá uma nova chance. Esse chamado é um exemplo do olhar misericordioso de Cristo. Muitas vezes, nos sentimos indignos de ser chamados ou de fazer parte de sua missão, como se nossos erros e falhas nos afastassem de sua graça. No entanto, o Evangelho de hoje nos ensina que em Cristo não há espaço para o abandono dos pecadores, mas sim para a acolhida e a cura. O próprio Jesus disse: Não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Ele veio para chamar os pecadores, para curar as nossas feridas, para transformar nossas vidas. O seguimento, uma decisão radical. O que se segue a esse chamado é uma decisão radical de vida. Mateus não só ouve o convite, mas o segue de imediato. Ele abandona tudo o que conhecia, seus bens, seu trabalho, sua segurança financeira, e opta por seguir a Jesus. Essa resposta imediata de Mateus nos desafia a refletir sobre a nossa própria resposta ao chamado de Cristo. Estamos dispostos a deixar para trás aquilo que nos prende, nossas zonas de conforto e até nossos pecados para seguir a Jesus? Muitas vezes, somos relutantes em responder ao chamado de Cristo, presos a nossas dúvidas e ao medo do desconhecido. Mas, como Mateus, somos chamados a confiar plenamente em Cristo, que nos oferece não apenas uma vida de paz e felicidade, mas uma vida com propósito. A mesa do Senhor, um convite à conversão. A festa que segue o chamado de Mateus revela ainda mais a profundidade da misericórdia de Jesus. Ele vai à casa de Mateus, e ali, junto com outros publicanos e pecadores, Jesus partilha a refeição. Isso escandaliza os fariseus, que não compreendem o motivo de Jesus se associar a pecadores. Porém, Jesus explica que ele não veio para os justos, mas para os pecadores, chamando-os ao arrependimento e à conversão. Ele nos ensina que a verdadeira vida com Deus começa quando reconhecemos nossa fragilidade e necessidade de sua misericórdia. A refeição com os pecadores não é uma aprovação do pecado, mas um convite à transformação. A mesa de Jesus é uma mesa de cura, de acolhimento e de perdão. Ali, não há exclusão, mas sim um convite aberto para todos que desejam mudar de vida. Ao nos aproximarmos da Eucaristia, somos também convidados a nos aproximar de Cristo, a reconhecer nossas falhas e a pedir, com humildade, sua misericórdia. O convite para cada um de nós. Assim como Mateus foi chamado, nós também somos chamados a seguir a Jesus, a abandonar nossas seguranças e nosso egoísmo, para nos entregarmos plenamente ao seu amor. O chamado de Cristo não é exclusivo de alguns, mas de todos que têm um coração aberto para a conversão. Ao ouvir o convite de Jesus em nossa vida, somos convidados a não olhar para os outros com julgamento, mas a olhar com o coração cheio de misericórdia, como Cristo faz conosco. Que neste dia,
possamos renovar nossa resposta ao chamado de Cristo, dispostos a segui-lo mais de perto, a viver sua misericórdia em nossa vida e a levar aos outros essa boa notícia, de que em Cristo todos são acolhidos e amados. E assim como Mateus, possamos nos levantar e seguir o Senhor, com toda a confiança e generosidade de um coração convertido. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.